Então, cara cursista, nesse caso aqui, dessa aula, a gente, após identificar, né, o conflito de interesses, ou potencial conflito de interesse, agora a gente precisa entender como que eu vou lidar com isso. Como que eu vou lidar com o conflito de interesse? Bom, primeiro aqui deixar claro que a forma mais eficaz de manejo do conflito de interesses no ambiente do trabalho é uma forma que garanta o quê? Uma questão constante. Então, tem que ter ações, ou sistemas, ou ferramentas, ou mecanismos, né? Ou organização da estrutura institucional, né? As caixinhas administrativas, né? Ou pessoas, pontos focais, né? Capacitados, ou habilitados, ou preparados, né? Ou com esse papel, para que seja algo contínuo e estruturado. Então, assim, primeiro, algo contínuo. Não pode ser algo assim, a cada 2 anos nós vamos fazer uma avaliação sobre conflito de interesse ou vamos fazer uma grande observação do que pode estar acontecendo. Não, isso tem que ser no dia a dia, no dia a dia. Então, tem que ser algo estruturado em documentos, em instâncias como comissões, em ferramentas, né, como o sistema de conflito de interesses, né, estadual. Então, assim, tem que ter mecanismos e serem constantes, né, serem contínuos, né? Então, as estratégias e protocolos ajudam muito nessa identificação e depois no manejo dessas situações aí identificadas de conflitos de interesses, tá? Então, assim, a cada identificação, no manejo, vamos pôr como uma primeira etapa, o que que eu tenho que fazer? Avaliar o apetite a esse risco, né? Qual que é o risco que esse conflito de interesses traz? E é claro que algumas coisas, algumas questões já são comandos normativos, como impedimentos, né, ou suspeições, por suspeições de certos agentes públicos terem que sair daquela situação em que ele tem, por exemplo, do outro lado, uma relação de parentesco. Não há possibilidade disso. E isso é uma coisa, se pensarmos, isso é ruim para o próprio agente público. Primeiro, ele vai receber um comando para participar de uma comissão, ou participar, né, de uma instância de decisão. A partir do momento que ele identifica ali um conflito de interesse, ele tem a obrigação de fazer o quê? Avisar, alertar, para que aí a medida seja, né, o manejo, seja essa troca aí, né, porque o impacto que decorre disso, ele é, né, desnecessário para começar, né, mas inaceitável. Então, assim, ponderar as alternativas, às vezes também acontece, né, de você ter, por exemplo, lá uma situação do gestor, fiscal do contrato, né, que vai ter relação com o licitante, mas às vezes você não tem opção, às vezes você não a gente tem administrações públicas e administrações públicas, às vezes você tem no município um setor tão enxuto no período de férias que você não vai, então você vai ter que avaliar a alternativa no caso concreto, às vezes não tem opção, não tem o que fazer, então você vai ter que criar um outro mecanismo ali de um controle, um acompanhamento, registro, né? Demonstrações objetivas, que tudo correu conforme a normalidade, conforme esperado. Talvez você tenha que ter um esforço maior para aumentar ali, para demonstrar seu controle, quando, né, as alternativas assim o fizerem. Pensando em alternativas, até questões do ideal versus o real, né? Às vezes, por exemplo, essa questão que eu disse, gestão e fiscalização do contrato, às vezes contratos simples, como entrega de um bem uma única vez, né? E tudo, você não consegue ter, assim, no caso concreto, você não consegue ter várias pessoas com papéis diferentes de gestão e fiscalização de contrato. Então, assim, o caso concreto vai justificar um esforço de qual tamanho, não é verdade, gente? Então, assim, critérios objetivos ajudam muito nas decisões e a mostrar o quê? Imparcialidade, né? Mostrar mais assertividade naquela decisão, critérios objetivos, tá? Mas os conflitos de interesse, eles sempre vão surgir em todos os âmbitos, porque a gente lida com muitos interesses o tempo todo. Então, assim, lembrando que qualquer decisão, qualquer tomada de decisão também deve ser baseada em princípios morais, né? Isso é fundamental. Bom, pensando assim, o que que eu tenho de boa prática, então, para manejo, né, ou para prevenir e reduzir aí os riscos éticos, né, decorrentes desses conflitos aí de interesse? Ó, como eu disse, essa avaliação é importante, mas
algo que também é muito importante, por exemplo, na questão de compras públicas, né, contratações públicas, né, aquisição, contratações de serviços, a questão da segregação de funções, ela ajuda a não ter um conflito de interesse. Como seria conveniente, né, eu me beneficiar de um parecer que eu mesmo fiz para um processo que eu sou o demandante? Não faz sentido. É por isso que, geralmente, na gênese ali, no início, na criação do processo demandante, né, você pode até conversar com as outras áreas, conversar com assessoria jurídica, etc., mas não faz sentido que a assessoria jurídica esteja envolvida ali na execução ou na demanda daquele produto, aquele serviço. Então, por quê? Porque a segregação de funções implica dizer que a pessoa que se fiscalizar, ela vai se beneficiar. Obviamente, ele é a mesma pessoa, ele fez pensando uma coisa, quando ele for fiscalizar, ele não vai rever e criticar o que ele fez, porque é a mesma pessoa. É tão óbvio isso. Como eu disse, avaliar as alternativas, porque às vezes, quando, por exemplo, né, uma pessoa que trabalha na assessoria jurídica comprando um livro jurídico, ele está demandando, né? E aí, no contrato, ele não poderia, teoricamente, ser o fiscal, né, etc. Assim, mas ele vai fazer o ateste, ele vai fazer a conferência, vai falar da qualidade. Então, assim, na medida do possível, algumas situações acaba sendo, né, ocorrendo assim um conflito de interesse que é meio aceitável, né, razoavelmente aceitável, mas isso são as exceções, né? A regra geral é a gente sempre evitar. Então, assim, separação, né, de funções, segregação de funções, como acontece nas contratações públicas, o que foi reforçado aí na nova legislações, é muito importante isso, porque decisões são influenciadas sempre por interesses pessoais. Ninguém gosta de corrigir o próprio erro ou fiscalizar, né, as suas próprias ações para procurar erro, né? Até seria bom, mas assim, né, antes de assinar, né, vamos falar assim. Bom, outro mecanismo, outra boa prática que ajuda muito na questão de conflito de interesses, até para ficar assim, pensando na questão da objetividade, é comunicação clara, né? E assim, comunicação clara, institucional, que deixa clara a política institucional, quais são os valores da instituição, quais são os objetivos estratégicos, para que não fique dúvida para aquele agente público do interesse público. Tem que ter, então, uma comunicação clara, tem que estar normatizado, tem que estar bem expresso isso. Outra forma que são canais de denúncia anônimo, porque às vezes a pessoa não tem coragem ou não tem condições de chegar para o outro indivíduo e alertar. Mas um canal de denúncia não quer dizer que a pessoa vai para a fogueira, gente. Às vezes é só o quê? Olha, tem um canal de denúncia, como por exemplo, a ouvidoria geral, tem aquele alerta todo, chega para a pessoa, ela fala, ah, perfeito. Explica e se adequa, né? Ou seja, entra na linha. Então, assim, isso é muito importante. Agora, uma coisa muito eficaz também, que é uma boa prática, a gente não pode deixar de falar, é o quê? Treinamentos. Ah, treinamento de quantos anos, professor? Não, treinamento tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo, até porque, né, a fila anda, as novidades e o que surge de conflito de interesse novo, e o que passa a ser aceito, ou passa a ser, assim, ponderado. Então, assim, tem que ser contínuo o treinamento, sabe? Tem que ser, porque também tem pessoas chegando, pessoas esquecendo, né? Então, é muito importante. Então, e para fechar, uma coisa que a gente não pode esquecer sempre na questão de conflito de interesse, sabe o que que é? Lembra, eu falei isso aqui na disciplina anterior, o exemplo vem de cima, o líder. Então, o exemplo, gente, dar o exemplo é muito importante. Dar o exemplo é muito importante. Então, o líder sempre relatar as situações que ele viveu o conflito de interesse, o gestor, né, daquela pasta, que geralmente, né, tende a ser uma pessoa mais experiente, né, ali com mais bagagem naquele assunto, ele dá o exemplo, ele falar das situações que ele viveu e como ele superou aquilo, né, de um ponto de vista positivo, né, dê bons exemplos, né, não estou falando de dar o exemplo, que é dar bom exemplo, né, se o gestor for dar mau exemplo, aí lascou. Bom, atuação proativa da liderança, né, não esperar acontecer, vendo uma situação assim, por exemplo, aquilo que eu falei, né, não se coloque numa situação, não se coloque num cômodo lá isolado com uma pessoa que tem interesse, né, numa informação privilegiada, se proteja. Então, assim, o líder proativo, ele vai ver, ele tem aquela malícia, aquela maldade a mais, né? Então ele vai ver, vai alertar e vai evitar. Ser proativo, não, é até boa fé objetiva, né? Não espera errar para punir, não. Tá vendo que pode errar, vai lá
né? E já avisa antes. Isso aumenta a confiança interna, segurança, aquele lance, né? A pessoa não está criando uma armadilha para o outro, né? Então, assim, um papel também muito importante do líder, do gestor, que é gestor de equipe, inclusive, é ser um mediador imparcial, com critérios objetivos, né? Para não parecer assim que está favorecendo dentro da própria equipe, que também é uma espécie de conflito, né? Então, assim, atuar de forma assertiva, ser firme com regras, mas com as pessoas, saber lidar com as pessoas. Então, o líder tem um papel muito importante também aí nesse manejo aí dos conflitos, né? Conflitos de interesses, né? E conflitos de interesse, gente, surge, por exemplo, em conflitos interpessoais, conflito de pessoas. Ah, tem um interesse no dia que vai sair de férias, no dia que vai usufruir de uma folga compensativa, versus o interesse aí da equipe, do setor, da instituição. Então, às vezes o conflito de interesse público-privado envolve conflito entre chefe e subalterno, ou entre membros da equipe. Então, ter tato para lidar com isso é muito importante, tá? Ó, na próxima aula, nossa última aula aí dessa disciplina, a gente vai ver a importância aí da transparência, né, na administração pública e a imparcialidade também no ambiente de trabalho. Não perca, te aguardo na próxima aula.